E aí, meus queridos alunos do segundo ano, né? Tudo em paz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão aí? Firme e forte aí no propósito do confinamento. Galera, é sério, tá? Mais uma vez aí, enfatizo aí, é muito sério, tá? O governo do estado aí, ele está adiando aí a volta das aulas presenciais. Isso aí vai estar sendo avaliado, né? Mas por enquanto, o que é real? Real é você se contaminar, né? Porque por mais precauções e medidas que se busque, que se implante, né? Enquanto não tiver a vacina, e você se vacinar e ficar imunizado, o risco é real, tá? O risco é real e não subestime a doença, tá? Eu tenho uma colega que, 3 casos depois da minha, o tio dela morreu, né? Semana passada, e 8 dias depois, essa semana, né? Semana retrasada, né? E já semana passada, perdeu o irmão também. Então, se cuidem, tá? Se cuidem mesmo, tá? Então, vamos assim, vamos lá, né? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir aqui com nossas resolution of questions, né? Assim, recapitulando, né, pessoal? Nós, nas aulas passadas, nós vimos, eu passei lá, dei um embasamento sobre volume molar, né? O que é o volume molar, quando obteremos o volume molar, para só então nós caminharmos ali no conteúdo de quê? De mistura de soluções de solutos diferentes com reação química aqui, ó, tá? E aí isso chama-se cálculo estequiométrico, tá? O cálculo estequiométrico, estequiometria, né? É a medida das quantidades, né? Então nós estamos aqui agora começando a ver processos reacionais, calculando quantidades específicas de solvente e soluto, e misturas em que os reagentes resultam em novas substâncias, né? Tá? Eu tenho um reagente A e o reagente B, nós juntamos, misturamos ali as duas soluções do reagente A e reagente B, forma-se uma terceira solução com substâncias diferentes. E aí, né? Tranquilo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar todo esse entendimento teórico em cima de resolução de questões. Tá legal? E aí explicar, esmiuçar o que é importante dentro de cada resolução. Tá bom? Beleza? Vamos adiante? Então vamos nessa, né? Show! Bom, então vejamos aqui o seguinte, ó, vejamos aqui essa questão, né? Tá? Ela já dá, como você pode visualizar, ela já dá um mecanismo reacional, tá, pessoal? Já dá aqui a reação, tá? Do que ele está falando lá no texto da questão, tá certo? É a Universidade Federal de Minas Gerais. Fez assim: um frasco contém 1 litro de água oxigenada. Tá? Esse é o ponto de partida. Eu sei que eu tinha 1 litro de água oxigenada, cuja fórmula é H2O2, né? Tá? Aqui, ó, meio aquoso, quer dizer, isso é uma mistura de água oxigenada, certo? Com água. Tranquilo? Mas eu tenho 1 litro ali dessa mistura. De concentração, 1 mol por litro, é a minha concentração molar ou molaridade. E essa solução, 1 litro a 1 molar, foi armazenada durante 1 ano. Após esse período, verificou-se que 50% dessa água oxigenada se tinha decomposto como mostrado nessa questão. Então, ou seja, eu tinha lá 1 litro de concentração 0,1 molar, ou 1 mol por litro. Tá? Matéria, quantidade de matéria. Depois de 1 ano, isso aí sofreu uma decomposição pela metade, né? 50% é metade. Mas vamos analisar aqui o seguinte, ó. Quando eu faço o mecanismo reacional, eu tenho aqui a água oxigenada, se decompõe em água e oxigênio. Aí, galera, aqui ele já deu, né, a equação balanceada. Você não vai se preocupar em balancear a equação. Mas se não tivesse balanceado, aí você teria que balancear a equação, tá? O que é balancear a equação?
É você fazer com que a quantidade de átomos no primeiro membro seja igual à quantidade de átomos no segundo membro, né? Já que, pela lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Muito bem. Aí aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos analisar os coeficientes aqui, ó. Coeficiente 2, coeficiente 2 e coeficiente 1, que não aparece. A minha reação está dizendo o seguinte, que caso tenhamos, né, 2 mols de água oxigenada, ela irá se decompor em sua totalidade. Se ela se decompor totalmente, ela vai produzir 2 mols de água líquida e 1 mol de gás oxigênio. É isso que está dando a minha informação. Agora vamos ver por que ficou equilibrado, né? Ficou balanceado. Ó. O índice aqui na molécula, eu tenho 2 oxigênio, desculpa, 2 hidrogênio e 2 oxigênio que participa, né, em cada molécula. Se eu tenho 2 moléculas, eu tenho que ter participando aí, ó, 2 vezes 2, eu tenho representado aqui 4 hidrogênio e 4 oxigênio. Não é isso? Do lado dos reagentes. Então, independente de qual seja a reação, desde que ela não seja reação nuclear, o que vai ter do lado de cá, do lado dos produtos, são as mesmas quantidades e os mesmos tipos de átomos. Tá legal? Fica bem claro aí, beleza? Amarradinho, amarradinho? Pronto. Então vamos lá, aqui, ó. 2 vezes a molécula da água dá 4 hidrogênio, certo? Se eu tenho uma única molécula, eu tenho 2 hidrogênios que se relacionam com o oxigênio. Mas se eu tenho 2 moléculas, eu tenho 2 vezes 2. Então, eu tenho 4 hidrogênios no segundo membro e 4 hidrogênios no segundo membro. Aqui eu analiso individualmente cada, né, tipo de átomo. Agora, com relação ao oxigênio, eu tenho aqui 2 vezes 1 e 2 moléculas de água, eu tenho 2 oxigênios. Mas aqui de início eu tenho 4. Onde é que estão os outros 2? Estão aqui, ó. Tá? Então, no total, eu tenho 4 hidrogênio e 4 oxigênio. Tranquilo? Certo aí? Pronto. Beleza, né? Muito bem. Agora, o que é que eu vou fazer com essas informações? Vamos lá. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a massa de oxigênio produzida nesse processo é. Então, o que que ele quer? Ele quer que você marque aqui a alternativa da massa de gás oxigênio aqui, ó, que é produzido pela decomposição da água oxigenada. Mas a decomposição de quê? Da metade da água oxigenada nessa concentração molar. Tá? Beleza? Calma aí. Vamos aqui. Ó, o que eu analiso também aqui? Que existe uma proporção estequiométrica, né? Para cada 2 de água oxigenada, eu produzo 2 de água normal e produzo 1 de gás oxigênio. Então, aqui é 2 para 1. Tranquilo? Então, se eu tiver a metade disso, eu vou produzir a metade disso e a metade disso. Concorda? Então, fica atento aí, tá? Linha de raciocínio. Vamos lá. Eu botei aqui bem bonitinho para explicar para vocês. Vamos lá. Opa. Pronto, aqui. Ó, 1 mol, tá? Por litro, está aqui a concentração, significa que em 1 litro de solução, temos 1 mol de quê? De água oxigenada. Tá claro? Essa é a informação que a minha concentração molar ou molaridade nos informa. Certo? Tranquilo? Beleza. Ok? Agora vamos ver o seguinte. O que é que eu quero saber? Que 50% disso aqui, né? 50% foi consumido, né? Ah, desculpa, aqui, ó. Aqui eu tenho a reação aqui, ó. 2 mols. 50% disso aqui foi consumido. Certo? Então, 50% disso aqui é o quê? 2 mols. 50% de 2 mols é o quê? 1 mol. Então, 1 mol de água oxigenada vai ser consumido. Então, eu faço o seguinte aqui, ó. Presta atenção. 1 mol de água oxigenada, certo? Que é 50% que foi consumido, produziu o quê? Produziu oxigênio.
Mas, ó, se consumiu metade disso aqui, só vai produzir a metade disso. Tá? Beleza? Estão entendendo aí? Certo? Ó, 2 mols. 50% de 2 mols. Né? Aqui, a reação está me dizendo isso aqui. Esqueça por enquanto que é concentração. Tá? Aqui, ó. 2 mols de água oxigenada foi consumido 50%. Eu tenho que me orientar por aqui, ó, pelo mecanismo reacional equilibrado aqui, ó. É o mecanismo estequiométrico, tá? Então, se meio mol, se 50% disso aqui foi consumido 1 mol. E produzindo metade disso aqui. Ou seja, se aqui, quando é consumido totalmente, produz 1 mol, metade disso aqui vai produzir metade disso. Então, aqui é meio mol. Tá? Lá na aula passada, nós vimos o quê? Que 1 mol de qualquer substância na CNTP, substância gasosa, né? 1 mol de qualquer substância gasosa, ela tem equivalente a 22,4 litros. Mas aqui, que vai ser produzido de gás, é meio mol, concorda? Então, ó, vamos lá, vamos relacionar isso aqui, vamos fechar isso aqui no sistema de equação envolvendo volume, certo? Primeiro eu tenho que ver qual é o volume de gás produzido. Para calcular essa massa desse volume de gás produzido. Então, vamos lá, aqui, ó. O mol disso aqui é o volume molar. É a massa molar, aqui, ó, a massa molar. 2 hidrogênio, 2 vezes 2, né? 2 vezes 1, né? Aqui, ó, massa, calculando a massa molar. O hidrogênio são 2, o átomo grama é 1, então 2 hidrogênio, 2, né? 2 gramas. 16 com 16 dá 32. 32 com 32, 1 mol disso aqui dá o quê? 34 gramas. 2 mols aqui, ó. 2 mols aqui está dizendo isso. Aqui, 2 mols equivale o quê? Equivale a 68 gramas. Ó. 68 gramas, presta atenção. 68 gramas de água oxigenada. Se decompor totalmente, ela vai produzir, né, 36 gramas de água, e cada mol de água é 18 gramas, 2 mols aqui, ó, 36 gramas de água e 1 mol de gás oxigênio, né, que é 32 gramas de gás oxigênio. Tranquilo? Mas eu não quero saber a massa por enquanto direto, eu quero primeiro calcular o volume de gás oxigênio produzido. Então, eu vou relacionar aqui a massa, tá, das coisas que eu estou trabalhando, certo? Com o volume daquilo que está sendo produzido. Então, aqui, ó, 1 mol, tá? 1 mol de água oxigenada, certo? Vai produzir meio mol de, né? Vai produzir meio mol de quem? Vai produzir meio mol de gás oxigênio. Ou seja, meio mol equivale a 11,2 litros. Não é verdade? Tá legal? Beleza? Pronto. Certo, aqui, ó. 1 mol disso aqui, concentração molar 1 mol. Tá beleza? Ó? Vai produzir meio mol de gás oxigênio, que equivale a 11,2 litros. Tá legal? Quando eu tiver metade disso aqui, metade de 1 mol, né, que é a solução lá, 50%. Quando eu tiver metade, quanto é a metade? 17. Tá legal? Quando eu tiver a metade disso aí se decompondo, aí eu vou produzir quanto de volume, sabendo dessa proporção aqui, ó. Certo aí? Ok? Ó, estou relacionando a equação com esse 50%. Tá? Então, a equação 50% dá 34. Né? 1 mol. Tá? 1 mol disso aqui. Que é a concentração aqui, ó. Metade disso aqui, quanto é? 17 gramas. Ora, se 1 mol disso aqui só produz a metade molar de oxigênio, que é esse volume, então 17 gramas vai produzir que volume de gás oxigênio? Tranquilo? Vai produzir 5,6 litros. 5,6 litros de oxigênio. Agora eu monto outro sistema de equação. Vamos lá. Para 1 mol de gás oxigênio, eu tenho 22,4 litros. E esse 1 mol de gás oxigênio tem quantos gramas de gás oxigênio? 32 gramas aqui, ó. Oxigênio, um átomo grama, outro átomo. Cada átomo grama é o quê? 16 gramas. Se eu tenho a molécula de gás oxigênio, que é
tem 2 átomos, então a massa molar é 32 gramas. Então, em 32 gramas de gás oxigênio, que é um mol, equivale a um mol, certo? Eu tenho lá ocupando o volume de 22,4 litros. Agora, na minha produção da decomposição da amônia, né, de meio mol de amônia, aqui ó, de 50%, meio mol de amônia, produzindo 5,6 litros de gás oxigênio. Isso aqui é produzido na massa, quanto de massa? Aí eu vou fazer meio pelos extremos. Esse vezes esse vezes esse. Aí, ó, produto final, 8 gramas. Tá claro, galera? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, o que foi que eu fiz aí? Eu vi a minha equação, procurei ver se ela estava balanceada. Ela está balanceada, certo? E tudo que eu for fazer, eu vou me orientar pela equação balanceada. Show de bola? É trabalhosa, mas não é impossível, né? Então, façam aí uma revisão, certo? E na próxima aula a gente continua. Um beijo, um forte abraço.